Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso UltraPix Online. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente está produzindo uma série de episódios porque a gente não pode se encontrar presencialmente por conta do coronavírus. Então a gente está produzindo online mesmo e espero que vocês gostem, aproveitem e fiquem ligados porque tem muita coisa vindo por aí, muita coisa boa. Tamo junto! Esse é o nome da nossa série que estamos trabalhando no UltraPix já há algumas semanas. E excelente tema para a gente trabalhar muito bem como funciona toda essa questão da fé, né, os fatos, as evidências, onde a gente pode apoiar a nossa fé e o que a gente crê. Então, por hoje, eu quero compartilhar com vocês uma pequena reflexão aqui para a gente poder entender melhor sobre a nossa fé. E aí, só relembrando, a gente já falou, né, nas semanas retrasadas, passadas, que a fé é um grande pilar da nossa vida com Deus. A fé é a maneira como a gente lida com aquilo que a gente não vê, e a gente falou diversas coisas, a respeito de como a fé funciona, que a fé ela começa onde a ciência termina, porque a ciência ela comprova as coisas, de forma científica, claro, de forma testável, e a fé, a partir disso, então, é algo que a gente crê dentro daquilo que a gente não vê, dentro daquilo que a gente não consegue perceber tão bem quanto a ciência nos ensina, mas que tem grande autoridade na nossa vida por causa de alguns elementos que a gente vai ver, como a palavra de Deus. A palavra de Deus é o principal elemento que tem a nossa fé precisa estar embasada, enraizada. Então, hoje, a gente vai falar sobre o jeito de ter fé, mas não o jeito certo, o jeito errado que as pessoas escolhem de ter fé. E aí que eu quero que você tome muito cuidado, porque realmente a gente pode criar uma fé dentro do nosso coração, mas que não é uma fé saudável, uma fé boa. Não é aquela fé que Jesus quer que a gente tenha, mas é uma fé que pode nos levar para caminhos perigosos, tá bom? Então quero que você tome muito cuidado, porque você precisa construir a sua fé dentro do que Deus diz para você fazer e não daquilo que o seu coração fala para você fazer. E aí, eu acho que você já ouviu falar desse texto aqui famoso de Lucas 17:6, que fala que a nossa fé ela é como um grão de mostarda. E eu tenho duas perguntas para a gente começar. Você já viu um grão de mostarda? E a segunda pergunta é, você já viu uma árvore do grão de mostarda? Porque é muito diferente. Eu fiquei impactado quando eu vi, fiquei chocado, porque isso aqui é um grão de mostarda. É tão pequeno que a gente olha assim e fala assim, meu Deus, será que disso pode sair uma coisa grande ou boa? E olha só a árvore do grão de mostarda. É incrível como esse grão se desenvolve, como ele cresce. E a Bíblia mostra que a nossa fé é dessa forma. Através de um pequeno grão, através de uma pequena palavra, essa fé começa a nascer no nosso coração e pode se tornar uma grande fé. E aí por isso eu quero ler com vocês então esse texto que está lá em Lucas 8, capítulo 8, versículo 4 até o 15, tá bom? Vou dar um tempo aí para você ler em casa e a gente vai falar a respeito desse texto hoje, beleza? Muito bem, esse texto relata pra gente a famosa parábola do semeador, onde ali Jesus mostra que várias coisas acontecem e depois ele aplica explicando o que cada uma dessas coisas quer dizer, tá? As sementes, que Jesus está explicando ali que alguém saiu para semear e essas sementes foram caindo pelo caminho, elas foram pisoteadas, foram comidas pelos pássaros, elas caíram entre espinhos e cresceram de forma errada, enfim. E também tem as sementes que caíram em solo fértil, que são as sementes que Jesus fala que brotam, que dão semente boa a 30, 60 e a 100. Tá bom? E aí, eu quero falar para você que Deus mostra pra gente, através da sua palavra, que a palavra de Deus é como se fosse a semente, que Jesus explica nessa parábola, que a palavra de Deus é a semente que precisa ser plantada no nosso coração, que deve ser um solo fértil. Então esse aqui é um jeito certo da gente começar a entender a fé. A fé é a palavra de Deus que entra no nosso coração e ali ela encontra um solo fértil para crescer. E essa palavra de Deus nos ajuda então a entender melhor quem é Jesus, entender como funciona a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus quer para nós. E aí eu quero aqui então falar sobre o jeito errado de ter fé e de 4 coisas que atrapalham a nossa fé. 4 coisas que vão tirar totalmente o nosso foco da fé que Jesus quer que a gente tenha. A primeira delas é o desentendimento. Jesus fala ali no texto que algumas sementes caíram pelo caminho
e onde foram pisoteadas, as aves vieram e comeram. Na verdade, isso são coisas que acontecem quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente já está na igreja há tanto tempo, às vezes o seu pai, sua mãe aí leva você, às vezes você já está indo na igreja há muito tempo, mas você sofre de um desentendimento que não consigo entender muito bem, não entendo nada, eu leio a Bíblia, não entendo nada e tal. E isso acontece muito na nossa vida, porque às vezes o nosso coração não está sendo solo fértil. Às vezes o nosso coração está fechado para o que Deus quer dizer e aberto só para o nosso orgulho, para a nossa vontade, para aquilo que a gente acha, para o jeito que a gente acha que a gente tem que fazer a nossa vida acontecer e não o jeito que Deus quer que ela aconteça. E aí a gente sofre do desentendimento. Porque cada vez que você olha para uma matéria, por exemplo, no colégio, que você não gosta, que você odeia, cada vez mais você não vai entender ela. Agora, se você fala assim, cara, eu sei que é difícil, mas eu quero entender mais, e você vai com um coração já aberto para querer entender, para querer ouvir e aprender melhor sobre isso, com certeza você vai conseguir absorver muito mais coisas, muito mais conteúdo. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Se a gente não tiver um coração aberto para receber essa palavra, a gente vai sofrer do desentendimento. E para ter um coração aberto, eu preciso abrir mão do meu orgulho, preciso abrir mão do meu jeito de entender as coisas, de querer as coisas e aceitar que Deus tem o jeito dele e é o melhor jeito para as nossas vidas. A segunda coisa que atrapalha a gente é uma coisa que se chama copiar e colar, que eu chamo. Na verdade é um efeito assim, porque todo mundo faz, eu faço também. Isso atrapalha totalmente a nossa fé. Às vezes você está no seu colégio, você está em algum lugar que as pessoas estão fazendo várias coisas erradas, várias coisas que não são legais aos olhos de Deus, e você fala assim, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. E aí quando você chega em casa, você não faz, porque lá na sua casa seus pais não fazem, então você é aquele tal fulano copia e cola, que eu chamo. Você chega em casa, você copia e cola o que seus pais fazem. Você chega no colégio, você copia e cola o que os seus amigos fazem. E isso não pode acontecer. Porque isso atrapalha demais a sua fé. Porque a sua fé fica louca. Tá, e agora? O que eu faço? Eu faço isso ou faço aquilo? Eu sou desse jeito ou eu sou desse outro jeito? Eu acredito em Deus ou eu não acredito em Deus? De repente alguém no seu colégio não acredita em Deus, é ateu ou fala coisas desse tipo e você, para não se sair por tão ruim, você fala assim, eu também não sei se eu acredito em Deus e tal, mas aí você chega em casa e você fala para os seus pais assim, não, Deus é minha vida, é minha razão, e chora, e se ajoelha e esperneia. Então, muito cuidado com copiar e colar, porque isso apaga totalmente quem você é, e Deus não quer isso. Deus já escreveu e fez você de um jeito lindo, maravilhoso, para que você possa florescer essa sua fé através da palavra dele. Beleza? Mais uma coisa que atrapalha a nossa fé é uma fé sem raízes, tá? Muitas vezes a gente começa a construir a nossa fé, o texto vai explicar ali que a gente acaba não tendo raízes, são as sementes que caíram em solo raso, as raízes não eram profundas e aí quando vieram as tempestades, vieram as coisas ruins da vida, acabaram derrubando aquela semente, aquela planta. É a mesma coisa com a nossa fé. Se a gente não aprofundar a nossa fé na palavra de Deus, na Bíblia e no que Deus quer para nós, com certeza as pessoas vão começar a falar coisas pra gente, os nossos amigos, até os nossos inimigos vão falar coisas pra gente que vão afetar a nossa fé e podem até derrubar a nossa fé. Então por isso a gente precisa ter raízes firmes na palavra de Deus e no que ela diz para nós, para que a gente acredite de verdade no que é verdade e não escolha acreditar nas mentiras que contam pra gente por aí afora. Então você precisa ter raiz profunda, entrar de cabeça na Bíblia, mergulhar, conhecer as histórias, conhecer quem foi Jesus, conhecer o que ele fez e sem medo, porque isso vai ser a melhor coisa para a sua vida. E por último, a ansiedade. Muitas vezes a gente é ansioso, a gente quer as coisas para ontem. Me converti agora, já quero sair pelo mundo afora falando de Jesus e tal. E não é assim. Você vai ver que a fé ela é um processo onde ela começa a ser plantada, depois de plantada ela começa a florescer e depois de florescer que ela vai se tornar uma grande árvore, mas isso leva bastante tempo. E essa planta, então, ela precisa, na verdade, ser cuidada, precisa ter as coisas certas para que essa planta cresça de uma forma certa. É a mesma coisa com a nossa fé. A gente precisa receber em nosso coração a palavra de Deus e ir cuidando dessa fé no nosso coração para que ela cresça e se torne uma grande fé, uma grande árvore que vai ajudar muitas pessoas também a conhecer esse Jesus. Beleza? E para a gente terminar, eu tenho rapidinho o nosso refletir e praticar.
Primeira coisa, você já tem tudo que você precisa para levar a sério a sua vida, né? O seu começo com Deus. Na verdade, assim, cara, você já tem a Bíblia, você já tem a Palavra de Deus, você já está indo numa igreja legal. Então, assim, você já tem tudo, você já tem informações, tudo, tudo, tudo. Nada mais precisa acontecer para que você fale assim, ah, não, agora eu vou ter fé. Não, você já tem tudo, você já recebeu tudo. Então, a decisão é sua de começar a cuidar da sua fé que foi plantada no seu coração e fazer do seu coração um solo fértil. Segunda coisa é que existem coisas importantes para você se preocupar e investir o seu tempo. Coisas muito importantes, muito mais importantes do que apenas o que você quer. Apenas, ah, não, acho que minha vida é só ficar jogando e tal, então vou só jogar. Não, minha vida é só isso aqui, então vou ficar só fazendo isso aqui. Não, a sua vida é muito mais do que apenas isso. A gente já viu em outras séries que a nossa vida é bem mais que o agora, né? Então, assim, você precisa entender que Deus tem um plano inteiro para a sua vida e a sua fé é um ponto crucial para que a sua vida cresça de um jeito certo em direção ao que Deus quer para você. E por último, não pedir ajuda para quem Deus colocou no seu lado na vida é ignorar quem Deus separou para te ajudar. Cara, é o que eu falei, que às vezes você não entende as coisas, às vezes você lê a Bíblia e não compreende, ou então não sabe como funciona, mas você não pede ajuda, você não fala nada e fica por isso. Não, você tem que falar. E Deus já colocou pessoas ao seu redor, já colocou líderes, já colocou pastores e principalmente Deus colocou a sua família. Deus colocou os seus pais na sua casa que podem te ajudar, que vão tirar suas dúvidas, que vão falar para você como Deus age e como Deus é maravilhoso. Então você precisa pedir ajuda dessas pessoas, dos seus pais, de amigos de confiança, amigos que Deus colocou do seu lado para ajudar você a caminhar. E são amigos legais, não aqueles amigos assim loucões e tal que nem pensam direito no que estão fazendo. Mas são amigos de Deus, amigos que vão te levar para perto de Deus e não para longe de Deus. Então é isso, foi bem rápido, mas espero que você possa aí na sua casa conseguir aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e desenvolver então uma fé saudável em Deus e pular fora do jeito errado de começar a sua fé. Show, muito bem. Então é o seguinte, para a gente complementar tudo isso que a gente aprendeu e falou agora, tem uma coisa para você fazer em casa, aí na sua casa, que vai ajudar muito você a entender essa questão da fé. E é o seguinte, a gente vai plantar um feijão no algodão. Acho que você já deve ter feito isso em casa, mas isso explica muito bem como esse processo da fé funciona e como ele nasce no nosso coração, né? Então Deus vem e planta aquela semente, que é a sua palavra, em nosso coração, que é o solo, e isso cresce e se torna uma grande árvore, como a gente viu a árvore de mostarda, né? Então assim, eu vou dizer para você o que você precisa ter aí na sua casa para você fazer isso aí junto com a gente. Você precisa então de um copo, pode ser qualquer copo, aqui eu separei um copinho de café, mas você pode pegar qualquer copo. Você precisa de um pouquinho de algodão, eu sei que você pode pegar aí da sua mãe, que a sua mãe faz a unha, então você pode fazer, só você pode pegar. Você pega também uma semente só de feijão, pode ser uma só, não precisa ser 1 milhão, uma semente de feijão e um pouquinho de água, não precisa muita água, você vai ver no decorrer do processo aqui. Então o que você vai fazer? Primeiro de tudo, você coloca o algodão dentro do copinho. Depois disso, você pega o feijão, coloca no algodão, você cria ali, faz um buraquinho para colocar o feijão dentro do algodão. Depois disso, você pega a água e molha o algodão, mas não precisa encharcar, porque senão você vai matar o feijão afogado e aí você não quer matar a sua fé afogada, né? Então, por favor, ponha pouca água, vá colocando aos pouquinhos ali para molhar todo o algodão e ficar bem molhado. E aí depois disso, você só precisa colocar o seu copinho da sua planta num local arejado e que bata um pouco de sol, tá bom? E aí a sua planta vai crescendo e aí você precisa fazer o seguinte, todo dia você precisa ir lá, ver como é que tá e ir molhando o seu algodão ali, o algodão para ele sempre ficar molhado, sempre a sua planta vai precisar de água e nutriente, tá bom? E aí você vai e tira uma foto dia após dia, todo dia você vai tirar uma foto para ver as mudanças que estão acontecendo naquele feijão. Beleza? E aí depois a gente vai compartilhar todo esse histórico, a gente vai fazendo daqui também, vocês vão fazendo daí, e depois a gente compartilha para ver como é que tá ficando. Beleza? É isso, é simples, mas é muito legal. E hoje a gente tem um jogo para indicar, para você jogar aí na sua casa com seus pais, com seus irmãos, ou também para você jogar online. É muito fácil, é muito simples esse jogo, talvez até você já jogue, já até conheça. Mas o nome dele é Stop, ou em outros lugares a dedanha, né? Que me falaram aqui, mas não importa porque a gente chama de Stop e é Stop.
E é bem simples, é bem legal esse jogo e ele funciona da seguinte maneira. A gente até separou um template aqui para você pode ver agora, né? Como ele funciona e é o seguinte, aqui você vai escolher a letra, né, uma letra aleatória aí, letra A, letra B, letra C, letra J, letra P, e você pode escolher de forma aleatória, tá bom? E você tem que, com essa letra, preenchendo todas essas lacunas aqui com as palavras que começam com aquela letra que você escolheu no começo, beleza? Então, se você estiver jogando em casa, com seus pais, com seus irmãos, vai funcionar da seguinte maneira, todo mundo vai começar a escrever, beleza, valendo, e aí você começa a escrever, preencher com a letra que vocês escolheram. O primeiro da turma que terminar vai gritar stop, e aí todo mundo tem que parar. Agora vamos lá para ver quem ganhou o jogo. E é o seguinte, você precisa ir vendo bloco a bloco ali, linha por linha, quem conseguiu preencher todas as lacunas. E aí, se você preencheu uma lacuna sozinho e ninguém mais preencheu aquela lacuna, ou ninguém preencheu aquela lacuna com a mesma palavra que a sua, você ganha 10 pontos. Agora, se você preencheu aquela coluna ali e alguém também preencheu aquela coluna com a mesma palavra que a sua, você ganha 5 pontos e a outra pessoa também ganha 5 pontos. Agora, se vocês dois preencheram a mesma coluna, mas com palavras diferentes, cada um ganha 10 pontos. E aí no final você vai somando quantos pontos cada um fez naquela rodada e você pode repetir quantas vezes quiser. E no final de tudo, ver quem foi o grande campeão geral. Esse é um jogo simples, mas é muito legal, dá aquela adrenalina, porque você vê o tempo acabando e fala assim, caramba, eu preciso preencher logo, preciso terminar, e é muito legal. Então, aproveita aí para se divertir. Show! E por último, para a gente encerrar e finalizar o nosso Ultra Pix Online de hoje, a gente tem um desafio para sua casa que é simples. Lá no começo da semana a gente lançou o nosso estudo, a nossa tarefa, né, sobre a nossa série Fé, Fatos e Evidências, para você fazer na sua casa, junto com seus pais, seus irmãos, sua família, o seu culto doméstico, o seu culto do lar. Então, a tarefa é simples, é só você tirar uma foto desse culto, dessa reunião, desse encontro com a sua família e postar nas redes sociais marcando o Ultra Pix Red. Tá bom? Você pode também mandar essa foto pra gente pelo WhatsApp ou pelo próprio direct do Instagram e a gente vai repostar tudo isso aí pra gente ter esse acervo de fotos incríveis, vocês em casa fazendo os cultos com o pai de vocês. E é isso aí, galera, ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem a gente tem muito mais, mas fica ligado nas nossas redes sociais porque tem muita coisa rolando durante a semana, tá bom? Valeu, tamo junto!